Participado, irmãos. Amém. É um prazer estar com vocês novamente, né? Creio que próximo domingo já estaremos lá por outro lado, lá no Paraguai. Nós pretendemos voltar sábado que vem, mas foi um prazer ter estado com os irmãos, compartilhar e, sobretudo, também aproveitar esta manhã para que nós possamos, dentro do possível, acrescentar algo mais que possa edificar os irmãos, tá? Esse é o nosso desejo, nossa oração também sempre. Assim que, novamente, é um prazer estar com vocês e vê-los, né? Toda vez que eu venho, o pessoal pergunta, e a tua esposa, né? E a Rô? Bom, hoje ela pode... nessa ocasião ela pode vir depois de 3 anos e 7 meses, né? Como passa o tempo. Mas é um prazer estar com a nossa família, ver os nossos familiares também e a nossa família na fé também, né? Que são todos vocês e todos os outros que ainda estamos por ver. Então, é um prazer estar com os irmãos, a saudação, o carinho dos irmãos lá de Assunção, também das outras igrejas, né? Que nós, onde nós estamos trabalhando lá. Então, é um imenso prazer estar com vocês novamente. Bom, no dia de hoje, nós vamos falar um pouco, frisar, né? Algo que para mim é fundamental com relação à visão que nós devemos ter com relação à obra do Espírito em nossas vidas. Sempre é importante a gente ter em conta o seguinte: o que é visão? É a capacidade de ver além do que os nossos olhos podem enxergar. Isso é visão. Isso deve formar parte de nossas vidas em todas as áreas. E nós reconhecemos de que há pessoas nas igrejas, em nossas igrejas, que têm uma visão imensa com relação à economia, com relação à família, com relação a muitas áreas na vida. Mas, se nós não tivermos claro a nossa visão com relação ao plano ministerial, espiritual, nós ficaremos restritos sempre somente a essas áreas. Podemos ter êxito nessa área. Eu sempre digo que a lei da semeadura é uma lei irrevogável, e uma das leis que nós aqui estudamos fazem alguns anos atrás era a lei da diversidade. Você só colhe nas áreas em que você semeia. É impossível você colher nas áreas que você não semear. Então, a necessidade de termos uma visão ampla, aonde nós devemos crescer em tudo. E para você crescer em tudo, você tem que ter visão. A visão é o princípio, eu creio, é o ponto de partida para você ter um marco, uma margem, uma direção na tua vida. Ou do contrário, você não saberá para onde ir, para onde você vai se dirigir, se você não tiver visão. Então, a visão te permite ter um norte, né? Ter uma diretriz, saber de onde você vem, para onde você pretende ir. Se você não sabe para onde ir, obviamente você ficará dando voltas, como Israel, 40 anos no deserto, incrivelmente ao redor do mesmo lugar, sem perceber que estavam rodeando o monte por tantos e tantos anos, sem nunca ir a nenhum lugar, pelo fato de que eles não percebiam, já que a areia no deserto não deixa rastro, né? Quando eles voltavam ao mesmo ponto, eles não percebiam que já haviam passado ali. E Deus diz para eles: já há muito tempo haveis rodeado esse monte, ide para o norte. Nós temos que ter bem demarcada, né, ou demarcado, qual é o nosso objetivo em todos os planos da vida. E aí nós vamos em Efésios, que eu creio coloca um bom fundamento com relação a isso. Então vamos falar dos quatro etapas no Espírito, né? A necessidade de saber para onde, qual é, nessa área, pelo menos, creio, a mais importante, a mais relevante em nossas vidas, a área espiritual. No geral, todas as demais coisas também dependem disso, né? Nós sempre falamos da prosperidade como uma bênção para as nossas vidas, como uma promessa de Deus, dentro de um equilíbrio onde jamais
o econômico pode se sobrepor ao espiritual, porque finalmente vai terminar sufocando a tua vida, destruindo a tua vida. Teu ministério é o que tem acontecido com muitas pessoas, quando eles crescem muito material, economicamente, mas não crescem ao mesmo tempo espiritualmente, não tem esse crescimento. E como Jesus disse, né, que a preocupação pelas riquezas, a terceira semente que caiu entre espinhos, né, que foi sufocado. Por quê? Porque o perigo de querer ser rico, enriquecer, as preocupações com as coisas da vida, a ansiedade, terminou sufocando a semente e não deu fruto com perseverança, porque foi sufocado. Então a tendência da parte econômica, material, você terminar a tua vida correndo atrás do dinheiro, atrás das coisas materiais, atrás de riquezas e posição, você pode correr o risco de finalmente ser sufocado espiritualmente e terminar rico economicamente e pobre espiritualmente, né? Na pobreza. E a gente vê o exemplo disso, a igreja de Laodiceia, uma igreja que se considerava rica, que não lhe faltava nada, mas quando o Senhor mostra a radiografia espiritual dela, era uma igreja pobre, miserável, enferma, né, nua e cega. Então nós nunca temos que esquecer que o plano de Deus, ele não visa uma só área das nossas vidas, mas na verdade são todas as áreas da nossa vida. E nós temos que, obviamente, semear, investir em todas estas áreas para que nós possamos cumprir isso que diz Efésios capítulo 4, né? O desafio para todos nós, como filhos de Deus, como chamados a esta graça imensa, completa, plena, né, prometida a todos nós, com promessas temporais e também promessas eternas. Nunca devemos esquecer isso, né? As promessas de Deus são temporais, mas elas também são eternas. Então, para esta vida e por vir, né, nós devemos saber que há promessa de Deus e devemos nos apropriar mediante a fé de todas elas. Bom, capítulo 4 de Efésios. Então, o chamado do apóstolo Paulo, né, e o desafio para que nós possamos crescer em tudo. Aí nós vamos ao capítulo 4 e o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós devemos ter como meta em nossas vidas crescer em tudo e não em algumas coisas. E obviamente, como dizia o princípio da semeadura, a semeadura da diversidade, você colhe diversificadamente quando você semeia diversificadamente. Se você só semeia uma coisa, você só terá aquilo, né? É genérico isso. Você só colhe genericamente o que você semeia. Então, porque tem pessoas bem-sucedidas em uma área e muito mal-sucedidas em outras áreas. Muito tem a ver com o investimento, tem a ver com a semeadura e a colheita, né? Bom, mas nosso tema não é esse, né? O nosso tema está relacionado com o crescimento. Para você crescer, você tem que saber para onde você se dirige, qual é o próximo passo a ser dado. Então nós vamos lá em Filipenses capítulo 3, e Paulo deixa bem claro que ele, como alguém que havia sido chamado, entendia que o fato de ser alcançado por Cristo de uma forma tão poderosa e tremenda, tinha nisso um objetivo. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. A palavra preso, algumas traduções diz aí alcançado, né? Nós temos em espanhol assim, fui asido ou alcançado, tomado, pego por Cristo. Quer dizer, Ele me alcançou com esse propósito de que nós pudéssemos, nos alcançou a todos para que nós pudéssemos chegar
à maturidade. Todos nós conhecemos, obviamente, o princípio, né? Ou se não conhecemos, vamos conhecer o princípio da semente. Tudo está colocado em semente. Então, quando Deus não criou milhões de animais, criou um casal de animais. Neles estavam os milhões e milhões de animais segundo a sua espécie. Assim como o homem criou um só homem e uma mulher, e neles estava toda a humanidade. E toda a humanidade estava neles, né? Criou a semente das árvores. Cada semente, a sua espécie, os seus frutos específicos. Nos frutos estavam as sementes, nas sementes estavam todas as plantas, estava um bosque, no bosque estava toda uma floresta, na floresta estavam todas as árvores daquela mesma espécie em todo o mundo. Então é assim como tudo funciona. E a maneira como nós funcionamos é da mesma maneira, né? Num feto está um ser humano. Esse ser humano está todo o desenvolvimento, todas as etapas da sua vida até a maturidade, a velhice e a morte. Tudo está ali. Se não houver um aborto no caminho, né, tanto no processo, a interrupção do nascimento, ou no processo da vida, ele chegará à maturidade. Então toda criança, todo bebê em potencial é um adulto. Porque isso se presume que é o que finalmente terminará sendo naturalmente, porque assim é como Deus criou esse princípio. Não é diferente no plano espiritual, é a mesma coisa. Todo nascido de novo tem em si, pelo Espírito e promessa e algo consumado por Deus, chegar à maturidade espiritual, chegar à perfeição, chegar à estatura plena de Cristo, como diz aí o capítulo 4 de Efésios, né? Que nós devemos ser aperfeiçoados para poder chegar à estatura, à medida completa de Cristo. Mas a perfeição só vai acontecer nos céus. Aí nós entramos num dilema muito grande, né? Se a perfeição é somente para o céu, então que motivo e que motivação e que objetivo eu vou ter se não há esperança que eu possa ser cada dia melhor, ser transformado de glória em glória, passar por esse processo de metanoia, ser feito, chegar até a medida, ser, como diz a palavra, a imagem de Cristo sendo formada em nós. Obviamente Paulo não ignora isso, né? Quando escreve aos Gálatas no capítulo 4, dizendo: meus filhinhos, por quem outra vez sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo tinha como meta, como objetivo, realmente isso, que os santos podiam crescer, podiam chegar à maturidade espiritual, aonde eles pudessem ser plenamente governados pelo Espírito de Deus, e Deus pudesse ser nele tudo. De modo que eles pudessem ter esse conhecimento e essa visão no plano espiritual tão claro como era o mundo físico. Na verdade, o crescimento, o desenvolvimento espiritual em nossas vidas deve conduzir-nos a que os sentidos espirituais sejam abertos, olhos, ouvidos, todos os sentidos, para que nós tenhamos uma visão clara sobre o propósito, sobre o plano, sobre também o mundo espiritual. O grande problema é que a nossa falta de visão, né, que diz Pedro na segunda carta, no capítulo 1, a falta de acrescentar às nossas vidas, de seguir o processo para o qual nós estamos destinados por Deus, sem interrupção, vai te levar a esse nível, né, do conhecimento pleno. Então, nós vamos dividir. Nosso tempo não é muito, nós não temos muito tempo para desenvolver tudo que nós gostaríamos de falar, pelo menos algumas coisas, mas vamos deixar pelo menos a estrutura, né? Eu digo que há estudos que a gente às vezes dá que servem como um esqueleto, cada um de acordo ao seu nível de conhecimento, entendimento, revelação, compreensão, vai preenchendo o esqueleto e vai tendo coisas cada vez mais completas, né? Quer dizer, e de repente você tem um quadro bem claro daquilo que realmente Deus pretende, daquilo que Deus requer para cada um de nós. Então é importante sempre fazermos isso. Então, na verdade, o que nós pretendemos é pelo menos mostrar um plano, né, essas 4 etapas que devemos compreender e queimar cada etapa, passar cada etapa, e não permitir que esse processo em nossas vidas sejam interrompidos, porque obviamente, infelizmente, pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento, pela falta de ensinamento, muitas vezes, há muitas pessoas que ficam pelo caminho e ficam como os hebreus no capítulo 5, versículo 11. Pelo tempo vocês deviam ser já mestres, mas temos muitas coisas para vos ensinar,
mas difícil de compreender, porque vos tendes tornados tardos para ouvir, lentos para ouvir, de maneira que temos que dar leite e não um mantimento sólido. Então, nós encontramos esse fenômeno na igreja, e é um fenômeno que, infelizmente, tem a tendência que as pessoas com doutrinas que aparecem, aonde elimina toda a possibilidade de crescimento, porque você não pode fazer nada mesmo, né? Quer dizer, anulando a nossa responsabilidade moral e espiritual de tomar as decisões adequadas e corretas na direção daquilo, na dispensação desta graça que se manifesta em nossas vidas mediante fé. Você não pode crescer na graça, crescer na fé, crescer no conhecimento, se você, obviamente, tem uma visão míope com relação ao que é o plano de Deus para a sua vida, com relação ao crescimento, até onde você pode chegar. Então, a gente percebe isso que Pedro fala da necessidade de acrescentar à nossa fé conhecimento, ao conhecimento a virtude a paciência, e nós temos que ir adiante, né? E é uma responsabilidade que nós devemos tomar para as nossas vidas. Voltando outra vez ao capítulo 3 de Filipenses, então Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, versículo 13, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Se você não tem alvo, se você não tem meta, você não tem razão por que esforçar, por que buscar, por que pedir, por que lutar. Simplesmente você vai viver à deriva, né? À deriva. Então, qual é a próxima etapa? Qual é o próximo passo que eu devo dar? Quais são as etapas que eu devo passar no âmbito do Espírito, ou seja, qual é a minha relação, qual é a maneira como eu devo levar isso, né? E o maravilhoso é que nós temos uma coisa certa, né? Diz Spurgeon, ninguém pode crescer se jamais nasceu, né? É uma lógica, você não pode crescer espiritualmente se nunca nasceu do Espírito, é impossível você crescer. Há pessoas que, como diz Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 3, aprenderão sempre, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade, porque nunca receberam a verdade, nunca foram gerados pela verdade, nunca nasceram de novo. Apesar de ter a aparência de piedade, apesar de fazer tudo conforme manda o figurino, mas infelizmente não tem o essencial, a semente da vida de Deus, a vida do Espírito. É por onde tudo começa em nossas vidas, por onde todas as coisas começam a ter sentido em nossas vidas espiritualmente. Então, a primeira etapa que nós poderíamos chamar no Espírito, a etapa do nascer do Espírito, para ter o Espírito. Você não pode produzir frutos do Espírito se você não tem o Espírito. Então, há um fenômeno muitas vezes nas igrejas, onde as pessoas se esforçam, procuram, mas infelizmente por não ter o essencial, fundamental para poder crescer no Espírito, que é o próprio Espírito de Deus, não podem ir a nenhum lado. Então ficam anos e anos, muitas vezes, né? E não pode ir a nenhum lado, a nenhum lugar. Então sempre na mesma. Não é porque a gente nota de que Paulo diz, né, claramente no capítulo 7 de Romanos, que o homem que vive dominado, governado pela carne, obviamente ele não tem chance de poder produzir os frutos que a lei no Antigo Testamento permitia, porque a lei exigia que a pessoa o amasse a Deus. O primeiro precisa amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Ou seja, quando o homem vive debaixo do pecado, quando o pecado reina na vida do homem, e como Jesus diz, né, no capítulo 8 de João, ele diz que aquele que comete ou que faz pecado, escravo é do pecado. Ou seja, o fato de que a pessoa viva para o mundo, para a carne,
né? Apesar de considerar-se religioso, não há forma que ele possa praticar a lei, porque a lei, Paulo diz, ela é espiritual, e eu sou carnal, vendido ao pecado. Ou seja, o homem não regenerado, só em condição de religioso, ele não pode cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é espiritual. Exige uma posição, exige uma condição. E você não é espiritual enquanto você não nasce do Espírito. Você pode ter atitudes até. Quer dizer, você só pode cumprir aquilo que Deus diz, sendo uma nova criatura, sendo regenerado, sendo nascido de Deus, tendo o Espírito, porque Ele em nós, como Jesus disse, que convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Não precisa ninguém te vigiar. Se você vive e você vive pelo Espírito. O primeiro aspecto, o primeiro ponto, a primeira parte com relação ao Espírito é tê-lo. Você não pode produzir aquilo que Deus tem falado na palavra se você não tem o Espírito, né? Capítulo 8 de Romanos. E obviamente o pior de tudo isso é que você, ainda que você se considere salvo, se você não tem o Espírito, infelizmente a má notícia é que, né, se você nunca nasceu de novo, se você nunca nasceu do Espírito, você infelizmente, né, como diz aqui o capítulo 8 de Romanos, você não tem a Deus. Não tem a Deus. É triste isso, né? Passar tanto tempo, muitas vezes, na religiosidade, buscando fazer algumas coisas, cumprir certos ritos, e ter a decepção de, infelizmente, nunca haver tido o Espírito. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Então, a primeira etapa em nossas vidas é conhecer, é nascer de Deus, é nascer do Espírito para tê-lo. Se você não tem o Espírito Santo, tá? E aí nós vamos esclarecer algumas coisas nessas etapas, você não tem a Deus. Aí diz, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, se o Espírito habita, versículo 9, mas, porém, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito, na verdade, é o próprio Deus, por ser chamado Espírito de Deus. O Espírito é o próprio Jesus Cristo, você representa Cristo. Vocês receberam daquilo que é meu. Por isso a Bíblia chama o Espírito Santo de o Espírito de Cristo. Então, se o Espírito de Cristo está em vós, aí vem a pergunta, né? A famosa pergunta, como eu recebo o Espírito? Aí nós temos um grande dilema dentro das igrejas em geral, que é a confusão entre ter o Espírito e ser cheios do Espírito, né? Ter o Espírito e ter o Espírito Santo habitando em você e ter as manifestações do Espírito. São duas coisas, duas etapas diferentes em nossas vidas que nós precisamos entender. Quer dizer, você não está cheio do Espírito Santo porque você tem o Espírito Santo. Sim? Não necessariamente. Então, nós entendermos que para ter o Espírito Santo há algo que é fundamental fazer, que é o princípio inclusive da pregação de Jesus, da pregação dos apóstolos, da pregação de Paulo, que é uma palavra-chave, né? E aí nós vamos no capítulo 5 de Atos e vamos ver exatamente isso, né? O que nós devemos fazer, o que as pessoas devem fazer para ter o Espírito Santo? Para recebê-lo, né? Para tê-lo em suas vidas. Recordando o capítulo 8, 9 de Romanos, que aqueles que não têm o Espírito de Cristo não é dele. Você pode ser desta igreja, pode ser de qualquer igreja cristã que exista nessa terra, mas se você não tem o Espírito, você não é dele. Você pode dizer,
né? E obviamente a gente sabe do amor, da bondade, da misericórdia de Deus, mas isso não é o nosso ponto fundamental com relação a essa primeira etapa em nossas vidas. Nós temos que entender isso. Capítulo 5, versículos 31 e 32. Deus, com a sua destra, o elevou a Cristo como príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. O arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Lhes confesso que quando lia esse texto, no começo, quando eu começava a conhecer o Senhor e a sua palavra, eu pensava, então é muito difícil, né? Porque há tantas coisas a ser obedecidas, até que entendi, né? E por isso eu quero compartilhar com os irmãos, eu creio que muitos aqui também entenderam a mesma coisa, né? Nós vamos a Atos 17 para entendermos isso. Qual é esse mandamento para ter? Qual é a condição para ter o Espírito Santo? Ou qual era a condição para ter o Espírito Santo habitando neles? Quais são esses mandamentos que devemos obedecer para ter o Espírito Santo? Então nós vamos no capítulo 17 de Atos, versículo 30, né? E 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, tudo aquilo que fizemos e vivemos longe de Deus, sem ter a Deus, sem Deus em nosso mundo, sem Deus em nossas vidas, sem Deus formando parte dos nossos pensamentos e do nosso viver diário. Deus, não tomando em conta os tempos dessa ignorância, manda, é o primeiro mandamento dado por Deus, é a condição necessária, vamos ver depois disso, para ter o Espírito de Deus habitando em nossas vidas. Manda a todos os homens, né, em todo lugar, que se arrependam. Ele manda, é o primeiro mandamento, né, o que Jesus começou a pregar. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. Pedro, no capítulo 2, 38 de Atos, né? No 37 eles perguntam, o que faremos, varões e irmãos? Nós matamos o Filho de Deus, nos equivocamos, né? Terrivelmente, matando o inocente, o que faremos? E Pedro responde, arrependei-vos, cada um de vós, e sede batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o perdão dos vossos pecados e o Espírito Santo, né? O dom que está destinado para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para quantos Deus nosso Pai chamar. Ou seja, a promessa de ter o Espírito Santo é para todos aqueles que cumpram esse primeiro mandamento, né, que praticamente são dois em um, fé e arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede nessa notícia, onde o reino de Deus, as boas novas do reino de Deus têm chegado a vós. O rei chegou. Você deve se arrepender e se submeter a Ele como Senhor, como Quírios, como amo, como dono, como máxima autoridade sobre a sua vida, para viver agora, de agora em diante, debaixo da constituição desse reino, que é a sua palavra. Sendo o território deste reino, onde o Espírito Santo é o governador, onde ele começa, ele habitando em você, para governar a tua vida, até governar-te totalmente. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas com relação à obra do Espírito Santo em nós. Primeiro, nós devemos ter a certeza que nós temos o Espírito Santo, porque isso nos converte em filhos, o Espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quer dizer, ao termos o Espírito habitando em nós, como eu sei que eu tenho o Espírito habitando em mim? A transformação. Aí nós vamos no capítulo 3 de Atos, né? Versículo 19 em diante, e não vê na prática aí esse processo, né, claro da obra do Espírito Santo em nossas vidas,
E todos os que nascemos do Espírito sabemos, conhecemos e experimentamos isto. Que é o primeiro passo que você dá na direção ao Senhor para receber o Espírito Santo. Tê-lo em tua vida como o selo, como a primeira entrega do Pai, para te dar a certeza que Ele terá finalmente tudo aquilo que te prometeu, assim como está escrito na palavra. 3:19 de Atos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é arrependimento? É uma mudança de pensamento, de mentalidade, uma mudança de vida, uma mudança de coração, uma mudança de forma de ser. Quer dizer, não existe arrependimento sem mudança. A mudança é em si a evidência do arrependimento. Quer dizer, não é como dizia, creio que Finney dizia, chorar não é suficiente. Há pessoas que se emocionam quando escutam o Evangelho, e se emocionam porque em si a obra de Cristo é algo maravilhoso. Não basta se emocionar, tem que se comover e se arrepender, tem que mudar de vida, de atitude, tem que mudar de coração. Não é algo superficial, não é só, agora eu vou ser evangélico, não se trata disso. Não se trata disso. Há pessoas que mudaram de religião, mas não mudaram de vida. É como o nosso pastor dizia sempre aqui, jacaré mudando de lagoa, mas continua sendo jacaré, só mudou de lagoa. Tem que haver uma mudança profunda em nossas vidas, real. Nós temos que passar pela obra da cruz, temos que estar crucificados em Cristo, temos que morrer nele, temos que ter sepultado nele, ressuscitado nele e sentados nas regiões celestiais em Cristo, 2:6 Efésios. Todo esse processo é real, é experimental, pode ser comprovado por aquele que crê, por aquele que realmente se tenha passado por esse processo de um verdadeiro arrependimento. Então diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é conversão? Mudança de direção. Nós caminhávamos a enormes passos para o inferno. Era o nosso destino, nós estávamos dando as costas para a luz, que é Cristo, que é Deus, vivendo nas trevas, no caminho largo que conduz à perdição. Todos nós crescemos, muitos de nós crescemos nesse caminho, onde tudo é permitido, onde não há restrições, não há nenhum mandamento a ser cumprido, não há nada. Você pode viver e fazer o que você quer. Até que vem, convertei-vos, meia volta. Eu tenho que dar as costas para o caminho largo e entrar pelo caminho estreito, que é o caminho que conduz à vida, o caminho da renúncia de nós mesmos, o caminho de tomar a cruz, instrumento de morte. Devo aceitar que cada dia devo morrer para mim mesmo, para a carne, para o mundo e para o pecado. A cruz tem que ser aplicada de forma prática em nossas vidas. Não basta levar uma ideia sobre a cruz de Cristo. Ele não morreu. A compreensão e a fé e a certeza que Ele não morreu só, nós morremos nele para ressuscitarmos nele e para estar sentados nos lugares celestiais nele. Ou do contrário, nada disso será possível. Sem cruz não há forma, como Paulo diz, eu estou crucificado para o mundo, capítulo 6:14 de Gálatas, e o mundo está crucificado para mim. Não existe forma, não existe redenção sem cruz. E sem a cruz ser aplicada em nossas vidas, é impossível entrar no reino de Deus sem que nós levemos a nossa cruz. O que é a cruz? Instrumento de morte. Você não cresce de nenhuma maneira espiritualmente se não estiver disposto a crucificar, a ser crucificado, a aceitar a cruz como parte da tua vida. Então, arrependei-vos e convertei-vos. Tem que dar meia volta das trevas à luz, do reino de Satanás ao reino de Deus, do caminho largo ao caminho estreito, para que nós possamos andar nesse caminho da vida, esse caminho que nos conduz à vida abundante e eterna. Então nos diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Aí voltando ao capítulo 17 e 30 de Atos, ele manda
Deus manda a todos os homens, não levando em conta os tempos dessa ignorância. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você viveu, longe de Deus, tudo isso é passado por alto, tudo isso no seu grande amor e misericórdia é coberto, e como diz aí o capítulo 3, 19 de Atos, convertidos para que serão apagados os vossos pecados. Apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado ou anunciado. Então, olhe esse processo para ter o Espírito Santo. Você tem que obedecer esse mandamento, arrependei-vos, crede no Evangelho, arrependei-vos e convertei-vos, para que vocês sejam perdoados os vossos pecados. A primeira condição para que você tenha a aplicação do sangue e o perdão dos teus pecados é o arrependimento de todo o coração, a fé de todo o coração em Cristo, que Ele pagou o preço, que o seu sangue foi derramado para purificar esta casa, esse tabernáculo, essa morada de Deus que deve ser purificada com sangue primeiramente, para que esteja limpa dos pecados, para que o Espírito Santo possa habitar aí. Ele não habita em templo sujo, o templo tem que ser lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Como isso acontece? Arrependimento, conversão, novo nascimento. O novo nascimento vem como consequência a fé na palavra de Deus, a fé incondicional naquilo que Cristo fez por você, te otorgou essa possibilidade de receber o perdão dos teus pecados. Ao ser perdoado os teus pecados, ao receber esse perdão, o que você experimenta? Ou o que nós experimentamos? O refrigério. A paz de Deus que excede todo entendimento. Você experimenta esse refrigério, esta paz que você não tem como descrever, a qual você nunca antes tinha experimentado. Essa glória de Deus em tua vida, experimentar o próprio Deus em tua vida, o próprio Espírito de Deus habitando em tua vida. Essa transformação, essa mudança tão poderosa que primeiramente acontece no teu interior e logo tem que transcender, tem que passar as outras esferas da tua vida, as outras áreas da tua vida, mas primeiro acontece no Espírito. Esse alívio, esse refrigério pelo perdão dos teus pecados. Quando você é perdoado, você tem paz com Deus, você é totalmente aliviado de todas as tuas cargas passadas, todo o peso do pecado e todo o efeito do pecado em tua vida, ele é terminado, aí termina, e você tem esse refrigério, essa paz que excede tudo, e aí é quando você experimenta aquilo que diz aí, versículo 20, e envie Ele a Jesus Cristo. Lembremos que Jesus Cristo está representado em nós pela pessoa do Espírito Santo, que passa a habitar em nossas vidas. Então nós temos o Espírito, recebemos a vida de Deus, Zoé, a vida eterna, a vida gloriosa de Deus em nossas vidas. Lembremos que o Espírito Santo é o próprio Deus em nós, é a pessoa de Deus, é a maneira como Deus se revela, se manifesta, se dá a conhecer a nós, através da pessoa do seu Espírito. E aí nós vamos em 1 João capítulo 5, versículo 13, e é onde ele diz, 1 João, versículo 13. Desculpe, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Quando você tem o Espírito, você tem vida eterna. Quando você tem o Espírito, você tem a Cristo em tua vida. Ele é o enviado por Cristo, como Ele tinha prometido, para nos guiar em toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos revelar as coisas que hão de vir, as coisas futuras do Pai para as nossas vidas. O Espírito Santo é o tutor, é o responsável de começar em nós
habitando em nossas vidas e levar-nos até a maturidade espiritual. Ele é o responsável disso. Então, devo entender essas etapas no Espírito para que eu possa, então, buscar qual é a seguinte etapa para a qual eu devo me conduzir ou buscar em Deus. Então, a primeira etapa é essa, do nascer, do ter o Espírito. Se não temos o Espírito, não há chance alguma. Só religiosidade, só tradição religiosa, não há nada a fazer, não há forma de que você produza aquilo que Deus requer de você, sem que você nasça do Espírito, porque é Ele em nós. Ele em nós é quem traz esse crescimento, né? esse conduzir de um nível de glória a outro nível de glória, mediante a sua obra, a sua operação em nossas vidas. Nós temos um exemplo bem interessante, né? Em João, no Evangelho de João, capítulo 20. Desculpa, capítulo 20, se está certo. Aonde nós vemos os discípulos aqui, Jesus dando o Espírito Santo aos discípulos, né? Depois de ressuscitar, se apresentar vivo no meio deles. Versículo 19, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Então, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Lembremos que em Atos capítulo 2, eles têm a experiência, a manifestação. Uma coisa é ter o Espírito Santo, como já frisamos no começo, e outra coisa é ter a manifestação do Espírito Santo. Não todos os que têm o Espírito Santo de Deus têm a manifestação dele, que seria, ou que é, melhor dito, a segunda etapa, né? O ser batizados, imersos, cheios do Espírito Santo. Você pode ter e não está cheio. Então essa é a segunda etapa no Espírito que nós precisamos entender, crer e buscar esse batismo, né? Aqueles que obviamente não foram batizados. Nós, como dizia João, aqui vocês foram batizados, a maioria de vocês, muitos de vocês foram batizados na água fria aí em cima, né? Uma vez que se arrependeram, creram no Evangelho, se identificaram com Cristo na morte, na ressurreição, então fizeram esse ato de externar essa fé interna que tiveram, que experimentaram em Cristo, dando testemunho da sua fé plena em Jesus Cristo e a sua decisão de segui-lo incondicionalmente até a morte. Então, ao ser batizado nessas águas, quem batizou? O pastor Disseu, ou talvez outros pastores, porque esse é o poder que nos deu Deus e nos mandou fazer isso, batizar a todos aqueles que creem. Nós batizamos em água, como João disse: eu vos batizo com água, né? João no caso do arrependimento, pelo batismo do arrependimento, mas depois de mim virá um que é muito mais poderoso, é mais poderoso do que eu. Ele, cujo calçado não sou digno de levar, ele vos batizará no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo e fogo. Então essa segunda etapa em nossas vidas, né, esse batismo é o próprio Senhor, é algo sobrenatural. Independentemente de que alguém ministre sobre você, imponha as mãos ou não, como era no começo com os apóstolos, né, eles foram em Samaria e foram impor as mãos sobre aqueles que creram através de Felipe, né, receberam a palavra, eles ministraram e começaram eles a experimentar a manifestação do Espírito Santo. Diferente do que aconteceu no capítulo 10, né, uma das experiências, vamos dizer, únicas, registradas nos Atos dos Apóstolos, que é as duas coisas simultâneas: receber o Espírito e a manifestação, o poder, o batismo no Espírito Santo. As duas coisas simultâneas, que obviamente
pode dar-se, né? Quando Pedro começou a falar sobre Jesus e o perdão dos pecados, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam ali, na casa de Cornélio, e todos eles não só receberam o Espírito Santo, mas foram cheios deles, como os apóstolos foram em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a magnificar a Deus. Então eles receberam simultaneamente. Se vocês me perguntarem, você já viu ou presenciou alguém recebendo o Espírito Santo, se convertendo, nascendo de novo e sendo cheio do Espírito Santo? Sim, vi. Vi. Presenciei uma situação assim. De uma moça que formava parte da igreja, sei que a sua mãe era ativa na nossa igreja há anos atrás, e nós em uma vigília na casa dessa irmã, a sua filha estava na reunião, ela gostava, era amiga do Evangelho, como muitos, gosta, é bom, só que eu não quero compromisso, né? De vez em quando aparecia, era amiga do Evangelho, como muitos são amigos do Evangelho. Gosta da palavra, respeita a palavra, sabe que é verdade, mas não toma uma posição. Então sempre aí, são aqueles que dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregasse em nossas praças, não comisse conosco. Eu não vos conheço, porque você não tem um trato, um compromisso, uma aliança. É tudo de longe, né? Segue como alguns discípulos de longe, não se achegam, não se comprometem. É a famosa história do namorado que gosta da noiva, ama a noiva, mas não quer casar, não quer compromisso, né? Se você ama realmente, assume, né? Então é mais ou menos isso, pessoas que sempre estão aí, gostam do Evangelho, gostam do louvor, gostam da palavra, mas não quer compromisso, não quer se comprometer, se entregar, se render, viver a vontade de Deus incondicionalmente, colocar a Cristo no lugar que corresponde, no primeiro lugar em sua vida, dar a sua vida a Cristo completamente para viver debaixo da sua dependência, debaixo da sua palavra, debaixo da nova aliança, dessa aliança que foi feita no sangue do Cordeiro. E era interessante, nós estávamos na vigília orando, o Espírito, né, ministrando a nós de uma forma tão tremenda, fluindo no Espírito, e ela, nessa situação, ela pegou e saiu lá fora, porque ela foi fumar um cigarro, voltou de novo, e aí eu lembro que nós perguntamos para ela se ela queria realmente conhecer ao Senhor, queria o Senhor na sua vida. Eu disse, eu quero. Começamos a orar por ela, foi cheia, ela recebeu o Espírito e foi cheia do Espírito Santo. Eu nunca vi alguém, né, até essa ocasião, eu só tinha escutado as pessoas falarem em línguas, de mistérios, né? A menos que seja interpretado pelo dom de interpretação de língua, você não sabe o que a pessoa está falando. Mas nessa ocasião, ela começou a falar em idiomas, começou a falar italiano, começou a falar inglês, começou a falar em diversas línguas, logo depois de se converter naquele momento, se entregar a Cristo, e foi cheio do Espírito Santo, e começou depois a profetizar. Então você chega à conclusão que Pedro chegou, podemos nós negar o batismo para esses que como nós receberam, né, o poder, o Espírito Santo como nós? E Pedro então ordenou que todos aqueles da casa de Cornélio fossem batizados, porque já tinha o essencial, o Espírito, né? Já tinha a Cristo, né? O Espírito de Cristo na vida deles, e não somente tinham o Espírito de Cristo, tinham sido cheios do Espírito Santo simultaneamente, ao mesmo tempo, né? No geral, alguns de nós recebemos o Espírito Santo, recebemos o refrigério, experimentamos a Deus, começou esse processo de transformação, de renovação, de mudança real em nossas vidas. E alguns depois de 6, 8, 10 anos, inclusive alguns, foram batizados no Espírito, foram imersos, foram cheios, experimentaram essa glória do Espírito, essa segunda etapa no Espírito, que é ser cheio, ter a manifestação do Espírito em suas vidas, né? Essa manifestação que obviamente é prometida por Cristo, né, aos discípulos. Recebereis poder, né? Quer dizer, essa experiência poderosa no Espírito e com o Espírito que nós devemos buscar ter, devemos ter sede, devemos buscar, se não somos ainda. Por quê?
Porque cada etapa em nossa vida com respeito à obra do Espírito em nós, é necessário que nós não só entendamos, senão que busquemos isto para as nossas vidas, né? Então, esse batismo que João anunciou, e João capítulo 7, Jesus novamente fala desse batismo, dessa imersão no Espírito. Lembremos que a palavra batismo significa imersão. Nós temos 5 batismos que são necessários e são práticos para a igreja. Temos outros 5 batismos que não são necessariamente para a igreja, mas que a Bíblia menciona. Em total nós temos 10 batismos na Bíblia. 5 deles têm a ver estão vigentes para a igreja. E 5 desses batismos devem ser, e obviamente muitas vezes nós praticamos e nem sabemos, né, que são batismos, né? O primeiro batismo, o batismo em Cristo. Romanos 6, versículo 3 e 4, né? A imersão na morte, na ressurreição de Cristo, para vivermos a vida nova, para termos a vida nova. Você não pode nascer se você não morre, você só morre em Cristo, né? Como Paulo diz em Gálatas 2:20, com Cristo estou juntamente crucificado, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou juntamente crucificado com Ele, estou crucificado em Cristo, né? Ou com Cristo. Então, esse primeiro batismo, que inclusive deve anteceder o segundo batismo, que é o batismo nas águas. A imersão nas águas, porque obviamente o batismo não teria sentido para nós se não nascêssemos de novo. De que serve você se batizar se você não nasceu de novo? A água não pode lavar pecados, não pode regenerar ninguém. O nascer da água, na verdade, que Jesus diz lá no capítulo 3:5 de João, do Evangelho de João, na verdade, nascer da água e do Espírito. A água é a palavra, né? 5:26 de Efésios, né? Onde nós somos lavados, purificados, lavados com água, que é a palavra de Deus, né? Que nos limpou, que nos regenerou. Nascemos da palavra e do Espírito da semente incorruptível, diz Pedro. Somos nascidos pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre, né? Nascemos do Espírito, segundo diz Tito, né? Nascemos do Espírito, da água e do Espírito. Então, nascer da água não é batizar em água. A água não tem poder para regenerar, para transformar ninguém. O fato é que Pedro diz, né, que o batismo na água, na verdade, ele tem o valor fundamental em nossas vidas, quando nossa consciência, buscar uma pura consciência pela ressurreição de Jesus Cristo. O batismo que nos salva agora, diz Pedro, não é um lavar da carne, um banhar do corpo, é muito mais do que isso, vai além disso, é tomar consciência de uma nova vida, a qual devemos viver conforme a palavra de Deus, conforme a verdade do Evangelho. Então, o batismo nas águas é o segundo batismo que geralmente nós experimentamos, né? O terceiro batismo, o batismo no Espírito, ser imersos por Cristo no Espírito Santo, né? E aí nós temos o acesso aos dons espirituais. Então, esse batismo no Espírito seria o terceiro, pode mudar a ordem, como nós já vimos, né? Pedro viu primeiro Pedro pregava, arrependei-vos, sede batizados nas águas e recebereis o dom, né? Era a maneira como Pedro começou a pregar em 2:38 e 39 de Atos. Depois lá em Atos 10 muda tudo. Ele está pregando a palavra, o Espírito, né, vem sobre eles e logo os enche, eles são batizados no Espírito. E aí Pedro então diz, já não podemos negar o batismo nas águas, já que eles já têm tudo aquilo que é necessário e mais, né? E mais. Então, batizou nas águas, obviamente. Então, o terceiro batismo nas águas, o quarto batismo, o batismo no corpo de Cristo. Capítulo 12, 13 de 1 Coríntios. Todos nós somos participantes, ou todos nós temos bebido de um mesmo Espírito. E é esse Espírito que nos batiza a todos num corpo. Quer dizer, todos nós, necessariamente pelo Espírito de Deus, somos levados a uma igreja local, onde devemos desenvolver nossos dons, talentos, ministérios, ser ensinados, ministrados, para que nós possamos então crescer na palavra, crescer no Evangelho, crescer na verdade. Nós precisamos de tutores, né, os ministérios, que obviamente vão cumprir esse papel para aperfeiçoar nossas vidas. Então precisamos estar congregados, capítulo 10, 25 de Hebreus, não deixando de congregar-vos, como alguns têm por costume. Então não ter o costume de não se congregar, porque obviamente a congregação forma parte das nossas vidas. Se cremos que todos eles estavam juntos,
Então, obviamente, né, só as cabras andam por aí, sem ter um rebanho, né, pelas montanhas, as ovelhas sempre andam juntas. Precisam de um pastor, ou de pastores que possam apacentá-las, né? E, obviamente, na igreja local ou nas igrejas locais, você encontra os ministérios que também cumprirão a sua função para que nós possamos receber, né, o ensinamento da palavra. Capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios, ele diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então nós somos batizados por um Espírito formando um corpo. Somos batizados aonde? No corpo. Ou seja, o corpo é a igreja, né? Você não tem como crescer, né, desenvolver-se como um filho de Deus sem estar congregados, né? Como é que você vai praticar o amor, as boas obras, como corresponde, especialmente aos domésticos da fé, como diz Gálatas capítulo 6, né? Principalmente aos domésticos da fé. Então, obviamente, você precisa estar congregados, né? Mesmo porque congregar-se é um mandamento, de vários mandamentos que nós temos na palavra. Então, nós temos esse quarto batismo e o quinto batismo, que é o batismo que Jesus anuncia lá no capítulo 12 de Lucas, né? Um batismo devo ser batizado e como me angustio até que esse se cumpra. Ele já tinha sido batizado nas águas por João, no Espírito logo que saiu das águas, né? Faltava um batismo, que era o batismo nas aflições, nas tribulações, nas provas, na angústia, que nenhum de nós escapamos, nem escaparemos, né? Como diz a carta de Paulo aos Tessalonicenses 3, a primeira carta diz que para isso estamos destinados, para as tribulações, né? Atos capítulo 14, versículo 20 e 22, né? Ou 26, ele diz que, Paulo diz que passando e consolando os discípulos e dizendo, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Então, nenhum de nós escapamos, né, das tribulações. As tribulações, como diz lá também, resta cumprir nosso corpo, né, as aflições de Cristo. Então nós temos que cumprir, temos que passar por esse batismo, e pelo isso não vos pareça algo estranho quando estejais debaixo de diversas provas, mas entendei, né, devemos compreender que isso forma parte. Se por causa de Cristo nós padecemos algum tipo de aflição, sois bem-aventurados, pois é sinal de que o Espírito glorioso de Deus repousa sobre vós. Então, obviamente, nós temos que entender de que esse batismo também em nossas vidas, né, e aquele que for ensinado que seguir a Cristo é um mar de rosa, é tudo maravilhoso sempre, não há nada, né, esse evangelho falso só de promessas boas, né, a caixinha das promessas só as promessas boas e não os mandamentos, as dificuldades pelas quais você deve passar, ilude muita gente, e muita gente termina confuso e muitas vezes até longe da fé que corresponde. Você tem que estar preparado para as provas, né? Intensas provas, às vezes nós temos que passar. As provas, diz Tiago, que elas nos aperfeiçoa, porque ela produz paciência, e a paciência deve ter o seu fruto perfeito, para que sejamos completos, perfeitos, sem que nos falte nada. Então, obviamente, aquele que tinha o conceito, né? E alguns, inclusive, pregam só as promessas, não as demandas do Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho como é, né? Ensinar como corresponde e não enganar ninguém. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Na verdade, as provas, as tribulações formam e formarão parte das nossas vidas, né? E nós temos o nosso exemplo a ser seguido. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? E aí nós temos um Paulo, se fosse o dia de hoje, nem seria chamado apóstolo, mas que apóstolo mais azarado, né? Entra no barco, o barco se afunda, vai pregar o Evangelho, testificar de Cristo né, em Jerusalém, é preso, né? Quase morto, açoitado tantas vezes, né? Quer dizer, preso, em perigos diversos, é uma coisa. Mas, né, quando ele pede ao Senhor lá em 2 Coríntios 12, que tirasse dele o espinho na carne, né? Jesus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza, né? E é por isso que diz Paulo tinha um gosto bem diferente do nosso, né? Me alegro, estou feliz, pleno quando estou em necessidades, em perseguições, em aflições, né? Porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque esse poder se aperfeiçoa. Então nós não podemos de nenhuma forma eludir, escapar da tribulação, nem podemos tampouco pensar também que nós só vamos viver atribulados, perseguidos e angustiados, porque é outro extremo, né? Nós temos os tempos gloriosos de refrigério, de milagres, de maravilhas, de sinais, de provisões poderosas de Deus em nossas vidas, né? Quer dizer, nós temos tudo isso a nosso dispor. E eu digo que muitas vezes há pessoas que sofrem mais daquilo que é necessário por não discernir muitas coisas. Às vezes é o diabo e não Deus. Não é que Deus está provando, é o próprio Satanás que o ataca, mas por não ter as armas espirituais, não discernir. Muitas vezes, como Jó, termina sendo, né, atacado pelo inimigo, culpando a Deus, né? Quer dizer, há várias coisas que às vezes a gente precisa entender para poder assimilar as provas em nossas vidas e saber aquelas que vêm realmente de Deus, aceitá-las de bom grado, agradecer a Deus, né? E saber que aquilo que vem de Deus, ainda as provas, é para nos aperfeiçoar, é para que a nossa fé passe como ouro pelo fogo, para ser encontrada, diz Pedro, achada em honra, glória, né, e louvor ao nosso Deus. Amém? Bom, capítulo 7 de João. Capítulo 7 de João, Evangelho de João, essa segunda etapa que nós devemos buscar aqueles que não alcançaram ainda, esse batismo, essa imersão no Espírito, ser cheios do Espírito, a manifestação do Espírito em nossas vidas. Versículo 37, no último dia e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso continua em Apocalipse, né? A promessa lá. Venha e beba gratuitamente da fonte da vida, né? Quer dizer, nós devemos ir a Cristo. Alguém até pode ministrar a você, mas você deve entender que é Cristo o batizador. Ele é quem vai submergir, só Ele tem esse poder para te levar a essa experiência tão poderosa, tão profunda, tão gloriosa, aonde você experimenta o céu aqui na terra, aonde você experimenta a glória de Deus, a presença manifesta de Deus. Não é só o fato de ter a Deus no Espírito habitando em você, é o fato de você ter a presença manifesta de Deus em você, onde todo o seu ser é cheio, comovido e movido pelo poder de Deus, envolvido pelo poder de Deus. Os seus pensamentos, sentimentos, né, o teu espírito, né, e você experimenta esse êxtase, né, espiritual, que é você como que não pisa mais na terra, apesar de você estar na terra, você vive o céu na terra. Então essa experiência, essa profundidade, essa manifestação gloriosa, esse batismo, essa imersão no Espírito, né? Jesus diz, venha a mim beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, rios, né, correrão no seu interior, os rios de Deus, as fontes de Deus fluindo, uma felicidade, um êxtase, uma felicidade que não se pode descrever em palavras, de tão grande que é esse poder, essa glória de Deus em nossas vidas. Aí nós conhecemos não somente a vida de Deus, mas o poder desse Deus, né? Você entra nessa segunda etapa de ter a afinidade, experimentar o poder através dos dons, né? O batismo te habilita a ter acesso aos dons espirituais, são 9. 9 dons espirituais. Quer dizer, obviamente que depende do ministério, depende daquilo que Deus te chamou a fazer, né? Alguns precisam dos 9 para poder exercer o seu ministério como corresponde, como Paulo, os apóstolos tinham os 9 dons espirituais em plena manifestação, em plena vigência em suas vidas. E obviamente que você não pode ir a essa etapa se você foi ensinado que não existe isso. Que tudo isso terminou quando os apóstolos, quando João escreveu o Apocalipse, tudo fechou aí, não houve mais necessidade de manifestações, de dons espirituais, porque tudo se cumpriu aí.
Esse engano ensinado por muitas igrejas tradicionais que têm sepultado a fé e também a possibilidade de crescimento em Deus e no Espírito. Aonde as pessoas simplesmente se acostumam a viver uma vida cristã muito superficial, muito além daquilo, porque há coisas que só o Espírito de Deus pode fazer em nós com o seu poder. É o que Paulo diz lá no capítulo 8 de Romanos. Se vós pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. É pelo Espírito Santo. Não é somente pela nossa força, nossa vontade, é pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, que é capaz de submeter pensamentos, sentimentos, capaz de submeter até pecados. É tão grande o poder que aquilo é subjugado, é diminuída a sua intensidade e a sua influência sobre as nossas vidas, quando experimentamos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes nós, como muitos, especialmente no meio pentecostal, se tem restringido o Espírito somente a manifestações, a dons, e obviamente nós não podemos ter uma visão tão limitada com relação ao Espírito Santo, porque a sua obra, como nós já vimos no princípio, é levar-nos à maturidade, é levar-nos ao pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, é de levar-nos a viver nessa dimensão, ou nesse nível, de ser não somente cheios, mas muito mais do que isso, porque esse ser cheios é parte do processo de Deus em nossas vidas, de poder experimentar o poder do Espírito Santo, de ter acesso aos dons espirituais, às manifestações do Espírito. E aí é onde muitas pessoas começam a ter a ver dessa forma, Se não há manifestações é porque Deus não esteve aqui, coisas assim, E eu sempre digo, quando você analisa o Atos dos Apóstolos, vocês vão ver as manifestações do Espírito de uma forma tão tremenda, mais fora do templo que dentro do templo, Onde até a sombra de Pedro, ao passar, cobrindo os enfermos, eles eram curados. Quer dizer, os dons estão relacionados, são ferramentas dadas à igreja para poder cumprir a sua missão. Não é isso que Pedro falou? Recebereis poder quando haja vindo sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você só é testemunha daquilo que você viu e ouviu. Porém, é necessário entender que nós precisamos do poder. Você não pode testificar, você pode falar daquilo que você leu, mas você só pode testificar daquilo que você viu e ouviu. Aquilo que se manifestou através da tua vida pelo Espírito Santo. Então você pode não só falar, mas você também pode contar quão grandes coisas, como Paulo relatou em Atos 15, quão grandes milagres e sinais Paulo testificou daquilo que o Espírito Santo veio para fazer em nossas vidas. Ele veio para isso, para que nós possamos ser testemunhas. Quem pode tirar de mim, ou de muitos de nós, algumas experiências tão poderosas, tão tremendas, porque é o que nós vimos e ouvimos. Eu não posso negar aquilo que eu vi e ouvi, que eu vi o Espírito Santo fazer, que eu ouvi o Espírito Santo para que então ele fizesse. Quantas e quantas vezes. Então a importância, a necessidade que nós temos de passar essa segunda etapa nas nossas vidas, depois de ter o Espírito ser cheios, buscar esse batismo, essa imersão, o poder do Espírito Santo para então ter acesso às manifestações do Espírito Santo. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 7, Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então a manifestação, uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é ter a manifestação. Depois que você passa por esse processo, você passa a esse batismo, essa imersão, a experimentar o poder do Espírito de Deus, você começa a ter acesso, é a porta de acesso aos dons espirituais, ao dom, aos 9 dons espirituais, a qualquer um deles, ou alguns deles combinados, porque para certas missões você precisa ter alguns dons combinados, em manifestação ou em vigência, Então, alguém me disse uma vez, um tradicional, que não cria, tudo já terminou lá. Eu dei risada, porque eu pensei o seguinte: Deus se aposentou. Quer dizer, esse ensinamento de engano aposenta Deus. Ele só pode salvar, nada mais do que isso.
É algo, né, para um Deus, para um Cristo que recebeu todo o poder nos céus e na terra, estar aposentado, podendo somente salvar do inferno e nada mais, né? E a minha pergunta é, enquanto isso, alguns de nós aqui estamos 30, 40, 50 anos, 60 anos no Evangelho, enquanto isso, sabe viver de quê? Né? As demandas, as necessidades, as tribulações, tantas coisas que acontecem em nossas vidas, o poder de Deus está aí para isso, né? O poder que é aperfeiçoado na fraqueza, o poder que está aí para poder corroborar o nosso homem interior e nos fortalecer a ponto de poder suportar, ser a prova de provas, ser a prova de perseguições, ser a prova, né, daquilo que aparecer em nosso caminho, porque somente com Ele, né, esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, como diz Paulo, tem um antecedente, né? Que nos fala de passar necessidades, dificuldades. Eu posso tudo nele, quer dizer, pelo poder dele, ele em nós, ele com o seu poder em nossas vidas. Então, nós temos que, obviamente, crer no Deus que se pode nos transformar, nos salvar, que é a salvação, não há dúvida que não há um milagre maior do que esse, o novo nascimento, né? A salvação não existe, porque esse vai além de todos, porque aqui você, obviamente as línguas, você não vai falar mais em língua quando morrer, por mais que você tenha esse dom ou qualquer outro dom, mas a vida eterna, né, a salvação, obviamente, não há dúvida, né? Mas obviamente que não é somente, ela é parte disso, né? É parte de tudo aquilo que Deus nos prometeu. Então, ser cheio do Espírito Santo te dá acesso a essa segunda, né, aos dons espirituais. E já vou resumir, tá? A terceira etapa em nossas vidas, Romanos capítulo 8, versículo 14. Você é levado, eu vou só falar a título de mencionar, porque havia falado dessas 4 etapas. Romanos capítulo 8, versículo 14. Paulo diz aí que todos os que são, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muitos de vocês, eu não sou guiado, eu não sou filho de Deus, então? Todos os filhos de Deus são guiados por Deus? Obviamente que não. Não todos são guiados, no sentido literal da palavra. Então a palavra aí grega para filhos é huios, que significa filhos maduros. Tem que chegar a um nível de maturidade para aprender a escutar a voz do Espírito Santo, discernir e obedecer. Se você não passa por essas etapas, né, ao ponto de você ser guiado pelo Espírito, você percebe o seguinte: Pedro e os apóstolos, isso não aconteceu de forma imediata na vida deles, né? Quer dizer, eles foram crescendo no Espírito, recebendo o Espírito Santo, tendo essa intimidade, essa comunhão com Deus, que os levou a escutar a Deus, né? E você vê Pedro escutando o Espírito claramente no capítulo 10 de Atos, quando Pedro tem aquela visão, e logo ele não entendendo a visão, aparecem os 3 homens lá, batendo palma na casa do Simão, né, o curtidor. Então Pedro, quando vê aquilo, o Espírito Santo fala para ele: foi eu quem os enviei. Vai com eles e não duvide, porque eu os enviei. Quando Filipe se aproxima do carro, né, aonde escutava, foi enviado pelo anjo de Deus, o despertou e o mandou ir, né, à casa deserta, e lá ele vê aquele eunuco lendo, escutou ele no carro lendo o livro do profeta Isaías sem entender aquilo. O Espírito Santo fala para ele: achega-te ao carro, a esse carro. E ele então se achegou. Então o Espírito Santo guiava, dava ordens, ensinamentos, né? Aí nós passamos a essa etapa de ser ministrados, ensinados pelo Espírito Santo, aonde já não é através é de forma direta. Nós já recebemos do Espírito, né? Capítulo 2 de 1 Coríntios, aí nós começamos a ter nossos sentidos mais abertos para as coisas espirituais, de modo que, né, podemos, pelo Espírito, podemos ver e ouvir e entender aquilo que nunca ninguém contou para nós, né? Coisas que foram preparadas de antemão pelo Pai, para aqueles que o amam, como diz a palavra. E aí a gente pensa, eu tenho escutado muitas pregações sobre isso, colocando tudo isso em um plano eterno, né?
não é no plano eterno. Se eu deixo promessas que são para essa vida, para o plano eterno, eu simplesmente condiciono a minha fé a isso. Eu condiciono minha fé. E obviamente nós recebemos, tudo o que nós recebemos por graça é mediante fé, conforme a fé. Se você não crê, você anula para você mesmo. Então esse é o grande perigo, né, dos ensinamentos, quando nós não entendemos claramente aquilo, né, aquilo que está destinado para a nossa glória, como diz aí 1 Coríntios capítulo 2, né, começando pelo versículo 7, diz, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Que mistério? Coisas que ainda não foram reveladas a nós. Está em oculto. Quem é o responsável de revelar essas coisas que estão em oculto? O Espírito. Para isso você precisa crescer, semear para o Espírito, conhecer o Espírito, ouvir o Espírito, ter comunhão com o Espírito, 2 Coríntios capítulo 13. A comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que é comunhão? Koinonia, interação, interagir, ouvir e falar. Você passa por esse processo, né, por essa terceira etapa, aonde você escuta o Espírito, recebe do Espírito, é ministrado pelo Espírito, ensinado pelo Espírito, né, unindo as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então diz, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10, mas Deus não-las revelou. Não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Lembremos a promessa de Jesus, Ele vos fará saber aquilo que é meu. Ele vos fará saber. Então o Espírito tem esse propósito em nossas vidas, né? O Salmo 103, creio que o versículo 7 diz isso, que Deus mostrou os seus sinais a Israel, mas a Moisés o seu caminho. Então você pode ver os sinais operados por outros, mas para conhecer o caminho, para isso você precisa aprender a receber, a ouvir, a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? A receber do Espírito. Então diz que o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Vou pôr dessa forma para ir fechando, tá? Nós conhecemos a vontade global ou universal de Deus para todos nós através da palavra. Mas nós só conheceremos a vontade perfeita e específica de Deus para as nossas vidas através do seu Espírito. No dia a dia, aquilo que Ele quer que façamos, aonde quer que possamos ir, isso é ser guiado. Quando o Espírito te dirige a fazer coisas de forma precisa, te dá as coordenadas, né, de forma sobrenatural, não é o Espírito Santo de ouvido, né? Alguns escutam a coisa e falam que Deus me revelou, não é isso. São coisas reais, nós estamos falando de revelações que ninguém humanamente poderia saber, que não existe informação, mas o Espírito que tudo conhece, que tudo sabe, né? Como sabia quando falou a Pedro, eu enviei esses homens, vá com ele, não duvide nada, eu os enviei, né? E tantas outras experiências que a gente vê na Bíblia, e homens que aprenderam a andar com Deus, a escutar a Deus e a discernir a voz de Deus e, sobretudo, mais importante, obedecer. Tem muitos que escutam, até ouvem, mas não fazem caso. Por quê? Porque às vezes, né, são coisas realmente bem delicadas, difíceis, né? Você tem que crer, ou você não faz, né? Coisas que demandam renúncia, muitas renúncias, e muitas vezes as pessoas, eu creio que por isso muitos não querem saber o que Deus quer deles, porque por aí se Ele manda fazer alguma coisa que eu não quero fazer, é uma coisa séria isso, né? Bom, então nós fechamos, né, com o último, que é a quarta etapa em nossas vidas, que tem a ver com a plenitude do Espírito em nossas vidas, né? Aonde Efésios capítulo 3 nós temos essa palavra e obviamente fechamos por hoje aqui, porque já creio que extrapolei a hora, né? Desculpe a nossa
de ter passado, mas já concluo aqui, tá? Capítulo 3 de Efésios, versículo 16 em diante, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Então nós temos essa quarta etapa em nossas vidas, que devemos ter como meta de chegar a essa plenitude no Espírito. O que é essa plenitude? O que viria a ser? Eu creio que é uma das coisas mais tremendas que o ser humano poderia ou pode experimentar da parte de Deus. É literalmente viver o céu aqui na terra. Aqueles que já receberam e experimentaram o batismo no Espírito Santo, é exatamente isso, mas dia e noite, incessantemente. Isso é a plenitude do Espírito em nossas vidas, é uma dimensão, é viver essa dimensão do Éden. A palavra Éden significa presença, significa lugar de deleite, de prazer, significa porta aberta. É você viver nessa dimensão, é uma dimensão. Éden não é um lugar somente, é uma dimensão. Você vê Satanás nessa dimensão, você vê Adão nessa dimensão, aonde a presença manifesta de Deus continuamente em nossas vidas, provando o céu aqui na terra. Amém?